Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos dar sequência então na nossa maratona de álgebra linear? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre definições dos determinantes, tá? Algumas definições aí que são bem importantes para a gente relembrar o que nós já vimos e trazer aí novas definições que vocês vão usar muito durante as aulas, tá certo? Principalmente nessa sessão aqui, tá? Então vamos lá, ó, definições importantes dos determinantes, tá certo? Então uma matriz 2×2 ela é invertível se e somente se o seu determinante for diferente de zero, tá? Então isso nós já vimos. Eu vou trazer algumas definições que a gente já conhece, que a gente já trabalhou com elas aqui no decorrer dos vídeos aí da nossa maratona de álgebra linear, e algumas outras definições novas serão abordadas nesse vídeo aqui, tá certo? Então essa a gente já sabe que uma matriz só vai ser invertível se o determinante for diferente de zero, já é uma identificação, tá certo? Então a segunda definição importante é: o determinante de uma matriz A, n por n, pode ser calculado pela expansão em relação a qualquer linha ou coluna. Então quando ele fala calculado por expansão, a gente já lembra do que, né? A gente já lembra de expansão em cofator. É isso que ele está querendo dizer nessa segunda definição aqui, tá certo? Nós também já vimos e vamos dar uma recapitulada aqui nesse vídeo, tá? A terceira definição então é: se A for uma matriz triangular, então o determinante de A será igual ao produto dos elementos da diagonal principal de A. Tá? Então esse aqui é bem legal, pessoal. Se vocês identificarem uma matriz triangular, que no exercício mais para frente nós vamos ver o que é uma matriz triangular, né? Se vocês identificarem que é uma matriz triangular, já saibam que o determinante de vocês será calculado então pelo produto. Produto nada mais é do que a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Beleza? Vamos seguir aqui então, porque são 9 definições importantes. A gente já passou por 3, vamos seguir aqui nas outras 3, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, se A for uma matriz n por n, o que é uma matriz n por n? Uma matriz quadrada, certo? Então a transposta de A vai ser igual ao determinante da própria A. Vamos fazer isso mais pra frente. Se A e B forem matrizes n por n, então A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Ó, essas são novas definições, hein? Essas aqui são novas definições, assim como a de uma matriz triangular, que vocês ainda não conhecem e que nós vamos trabalhar nesse vídeo, tá? E a última aqui deste slide é: se A tem uma linha ou coluna nula, logo o determinante do A vai ser igual a zero. Tá? Isso aqui vocês também já sabem, nós já testamos isso na parte de cofatores até. Eu mostrei que se tivesse uma linha, né, de zeros lá, ou alguns zeros nessa linha, o seu determinante seria zero. Mas nós vamos relembrar, fica tranquilo. E aqui as 3 últimas definições, então, nada mais são do que o determinante de um escalar vezes a tua matriz A vai ser igual a esse escalar na n, né? Quantas vezes ele for colocado nas linhas, nós vamos acrescentar ali no nzinho, onde está n, vezes o determinante de A, beleza? Lembra daquele cálculo que nós fizemos? Ah, se eu adicionar, né, se eu fizer um múltiplo de uma linha e somar ela na minha outra linha, isso aí vai alterar alguma coisa? Altera, não altera? Ele multiplica, vai ficar k vezes o meu determinante de A? Vocês lembram disso? Isso eu vou trazer aqui também mais pra frente nos vídeos, tá? De exemplos para vocês. E a segunda propriedade então é: determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B em geral. Por que esse em geral aí, tá? Por que o professor normalmente coloca em geral? Porque podem existir alguns exercícios onde o determinante de A mais B, tudo junto, vai ser igual ao determinante de A mais o determinante de B. Ele não diz que isso nunca será verdade, ele diz que isso em geral
é verdade, tá? Então, numa pergunta lá de verdadeiro ou falso, vocês vão ter que se ligar nisso aí, né? E se ele falar em geral, de modo geral, vocês vão dizer que é verdade. O determinante de A mais B, ele é diferente do determinante de A mais o determinante de B. Agora, se ele não colocar nada para vocês, então vocês podem colocar lá que é falso, porque não vai ser, se não for de modo geral, entendeu? Se for um caso específico, não, mas se for de modo geral, sim, tá certo? E o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B, tá? Então aqui a gente fecha todas as 9 definições importantes aonde o determinante está aplicado, aonde o determinante influencia de alguma forma, certo? Aonde eu uso ele para identificar uma matriz, tá certo? Então assim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essas definições, que vocês repassem essas definições no livro e caderno de vocês, porque é importante, sim, é muito importante entender essas definições para saber calcular bem determinante e saber identificar aonde é que eles influenciam dentro da álgebra linear, beleza? Então agora eu vou trazer para vocês os vídeos que vão explanar, né, que vão explicar também as novas definições que apareceram aqui e relembrar então as antigas que nós já trabalhamos, tá certo, pessoal? Então bora lá para as definições em vídeo para vocês. Cálculo da inversa. Existe um método, tá? Eles chamam de formulazinha, mas a gente na matemática a gente costuma dizer que é um método. Então tem um método para que a gente possa identificar se essa matriz é uma matriz inversa, e a partir do momento que eu fizer essa identificação, eu descubro quem é a inversa, tá certo? Então vamos lá. Ali ele diz, ó, se o A é uma matriz quadrada, né, 2 por 2, A, B, C, D, e se o determinante dela for diferente de zero, então esse A vai ser invertível, né? Aquele A vezes D menos B vezes C é a mesma coisa que o determinante da matriz A. Vocês conseguem ver isso? E aí o que acontece? Se eu fizer o determinante de A, tá? Se eu te propor uma matriz A qualquer e falar determine a inversa dela, a primeira coisa que você vai ter que fazer é achar o determinante. Se o det for diferente de A, for diferente de zero, perdão, aí você sabe que ela vai ser invertível, tá? Então agora a gente precisa ver como é que eu faço para agilizar o cálculo de determinantes, então, né? O determinante ele pode ser sim facilitado, e existem métodos e métodos para isso. Então nós vamos falar, o David Ley ele traz então a expansão em cofatores como um método de redução muito utilizado para determinantes, tá certo? Vamos lá então, pessoal, vamos testar, porque essa é uma definição que vocês ainda não viram em nenhum vídeo aqui, desses que eu gravei até então, e vocês precisam ter essa informação porque ela é muito útil, tá? Até para fins de cálculo, beleza? Então assim, ó, a gente falou sobre a terceira definição lá na parte teórica, e a terceira definição dizia o seguinte, que uma matriz triangular, né? Se uma matriz ela é triangular, então o determinante de A vai ser igual ao produto dos elementos da sua diagonal principal, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a multiplicação então da diagonal principal aqui, ó, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar esses carinhas aqui, ó. Eu vou marcar a nossa diagonal principal para a gente saber que nós vamos ter que fazer o produto, né, a multiplicação dessa diagonal aqui. Mas vamos classificar então o que é uma matriz triangular, né? Para quem não sabe o que é uma matriz triangular, nada mais é do que esse tipo de matriz aqui, ó. Eu traço a minha primeira diagonal principal e o que vai acontecer? Na simetria dela, do que eu tenho aqui na direita, do que eu tenho para cá na esquerda, o que acontece? Eu vou ter um lado que vai estar todo zerado. Isso classifica uma matriz triangular. Ela pode ser superior ou inferior. Nesse caso aqui, ela é uma matriz triangular superior, tá, pessoal? Por quê? Porque os meus zeros, ó,
eles estão aqui em cima, na parte de cima da minha diagonal principal, beleza? Então, agora que a gente já sabe o que significa uma matriz triangular e já classificamos essa aqui como matriz triangular superior, a gente pode até escrever aqui do lado, né? A gente pode até escrever assim, ó, matriz triangular superior, beleza? Tá aí, ó, temos a nossa matriz triangular superior, tá certo? E a gente precisa fazer essa multiplicação aqui, ó, o produto desses caras aqui. Eu já trouxe aqui direto para nós e vai dar menos 63, é o determinante de A, tá? É só pegar e fazer 1 vezes 7 vezes 3 vezes o menos 3 aqui, nesse caso, tá? Então aqui, ó, vou até abrir a conta para vocês enxergarem o que eu fiz, ó. Eu fiz 1 vezes o 7 vezes o 3 vezes o menos 3. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vai dar menos 63 essa conta e é assim que a gente calcula o determinante para matrizes triangulares, sejam elas superiores ou inferiores, tá certo? Bom, vamos testar então agora a quarta definição, que falava exatamente o seguinte: o meu A transposto é igual ao determinante de A. Então vamos analisar aqui, né? Qual que é o determinante de A? Nada mais é do que fazer 1 vezes 3 menos o 7 vezes o 2. Isso aí vai dar menos 11. Tá? Posso até abrir a conta aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Isso é 1 vezes o 3, que está aqui, que é a diagonal principal, menos a diagonal secundária, que é 7 vezes 2, que está aqui. Perfeito, eu tenho o determinante de A, que é menos 11. Agora, o que seria a minha A transposta? Bom, eu vou pegar a linha e vou reescrever essa linha em coluna. Então vai virar 1 e 2 aqui embaixo. Vou pegar essa linha aqui e vou transformar em coluna, 7 e 3. E aí, qual que vai ser o resultado do meu determinante de A transposto? Vai ser o menos 11 também. Por quê? A única coisa que foi alterada foi a posição do 2 e do 7. E isso, na multiplicação aqui, não influencia em nada. Porque fazer 2 vezes 7 e 7 vezes 2 dá os mesmos 14, beleza? Então vai ser a mesma coisa, 1 vezes 3 menos o 2 vezes o 7. E isso gera menos 11 como resultado. Então aqui a gente testa a definição e verifica que ela é verdadeira, certo? Então é isso aí, pessoal. Bora para a próxima definição, então. Vamos lá, então, pessoal. Vamos seguir aqui testando, então, a quinta definição, tá? A quinta definição é o seguinte: se A e B forem matrizes quadradas, né? Então, a gente tem aqui, ó, o A é uma matriz quadrada de ordem 2 e o B também. Então, se eles forem matrizes quadradas, o determinante de AB juntos será igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Então vamos fazer esse teste, vamos ver se dá certo? Vamos lá, então como é que eu faço para encontrar a matriz AB? Então vamos ter que relembrar umas aulas aí, umas aulas bem iniciais aí. Eu nem sei agora de cabeça qual que é, eu vou dar uma pesquisada depois nas aulas e deixar aqui no card para vocês como é que a gente faz para encontrar esse tipo de matriz aqui, tá? Mas é aquilo que eu falo sempre, né? Não é porque eu coloquei aqui no card que eu não vou demonstrar como é que faz o cálculo. Então bora lá, vamos calcular, vamos relembrar. Então aqui a gente primeiro pega a linha, primeira linha com a primeira coluna, tá? Então primeira linha com primeira coluna vai me dar o meu primeiro elemento aqui. Então vai ser o seguinte, ó, vamos abrir a conta. Abrindo a conta aqui, ó, a gente tem o seguinte caso: eu tenho 1 vezes o 3, que é isso aqui, vezes isso aqui, mais o 2 vezes o 5, lá embaixo. Isso aqui vai me dar 13 como resposta. Eu venho aqui e pumba, marco o meu 13 aqui. Bom, se eu quero o meu segundo elemento da primeira linha, o que eu faço? Eu alterno para a segunda coluna aqui. E aí eu faço de novo a mesma coisa. Então vamos colocar aqui, ó.
eu vou fazer 1 vezes 4, que é o que aparece aqui para vocês, e 2 vezes o 6, que é o que aparece aqui também. Então, o resultado dessa conta dá 16, e aí a gente, pumba, coloca aqui o 16, tá certo? Bom, e para descobrir esses caras aqui de baixo, o que eu faço? Eu alterno a linha e vou trocando as colunas para descobrir os valores. Então aqui vamos para o terceiro, né? Vamos lá. Aqui o que eu tenho? Ó, o 7 vezes esse 3 aqui, 7 vezes 3, mais o 3 vezes o 5, que está exatamente aqui, tá? Aqui, ó, 3 vezes 5. Esse resultado dá 36. Então a gente vai lá e tasca o 36 ali embaixo, alterna a segunda coluna aqui e traz o próximo cálculo. Então vai ser o 7 vezes o 4 mais o 3 vezes o 6. E isso aí vai me resultar em 46, tá, pessoal? Então é assim que eu faço para descobrir, né? Esse é o método que eu faço para descobrir a minha matriz AB. Porque o professor não vai te dar a matriz AB, né, meu? Você vai ter que saber calcular, então se liga. Por isso que eu falei, estudem álgebra linear todos os dias, porque ela é acumulativa, beleza? Então o que vocês viram na primeira aula, vocês vão usar até o fim da cadeira, tá? E é isso aí, vamos lá. Descobrindo a matriz AB, agora eu posso fazer o que a definição me falou, né? Ele falou que o determinante de A vezes o determinante de B vai ser igual ao determinante de AB. Bom, então vamos lá. O determinante de A a gente já tinha, que era menos 11, né? Vamos só tirar aqui as nossas barrinhas de apoio para cálculo. Elas foram embora porque a gente já achou a nossa matriz AB aqui, tá certo? Então, essa matriz A é a mesma do exemplo anterior, então eu estou carregando ela para cá. Então, eu vou ter o determinante de A igual a menos 11, certo? E o determinante de B. O determinante de B deu igual a menos 2, tá? Então, vocês podem fazer a conta aí na casa de vocês, que é 3 vezes 6 menos o 5 vezes 4, tá? Tá na dúvida? Calcula junto aqui, cara. Tá na dúvida? Vamos lá. Aqui, ó. 3 vezes o 6, tá? Menos o teu 5 vezes 4. Vamos lá. Olha lá, menos 2, tá? Então, menos 2 é o resultado do determinante de B. Diagonal principal menos diagonal secundária. Nossa, já tô cansando de falar isso aqui, hein? Vamos lá, não vejo a hora de acabar essa sessão aí, essa sessão 3 e os seus eventuais pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, pra gente seguir para o que eu gosto realmente, né? Mas vamos lá. Agora sim, a gente tem que fazer o determinante do AB, tá? O determinante do AB é a mesma coisa, diagonal principal menos diagonal secundária. Ele vai retornar aqui para nós o que? Ele vai retornar o valor de 22. E aí o que era lá a definição? A definição dizia o seguinte, que se o A e o B forem quadradas, a gente já viu que são, então o AB, o determinante de AB vai ser igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, se eu fizer menos 2 vezes o 11, menos 11, perdão, vai dar os próprios 22 que aparecem aqui. Então, mais uma vez, definição é definição, vai ser sempre verdadeiro, tá? E aqui é só um teste para vocês entenderem como é que a gente realiza, como é que a gente resolve, melhor dizendo, esse tipo de exercício, tá ok, pessoal? Então é uma definição extremamente importante que recapitula aí um assunto lá bem do início das nossas aulas, tá? Da nossa maratona. Então é importante que vocês estejam atentos a isso. A sexta definição, pessoal, é a mais fácil, né? Aquela que nos diz o seguinte, ó. Se a nossa matriz tiver uma linha ou uma coluna que for nula, o determinante de A vai ser 0. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque é diagonal principal menos secundária. E se eu tenho um 0 que vai multiplicar por um valor, ele vai zerar esse valor automaticamente. Então eu vou ter 0 menos 0, que é 0. Então acho que eu não preciso nem fazer a conta aqui nesse caso, né? Imaginem, diagonal principal, 1 vezes 0 é 0.
menos diagonal secundária, que é 0 vezes 2 vai dar 0, então 0 menos 0 é 0. Então essa é a mais fácil de todas, mamão com açúcar aí para nós. Bom, vamos lá, a gente está quase acabando. Vamos testar a sétima definição, que ela fala o seguinte, que o determinante de KA, determinante desse cara aqui, ele é exatamente igual ao determinante de K na N vezes o det de A, tá? Então vamos testar essa definição. Então aqui o que acontece, ó? A gente sabe que o K ele é um escalar e eu posso escolher o K, qualquer valor eu posso atribuir para K, tá? Então nesse caso aqui eu vou dar o valor de K igual a 2, tá? Então se o K vale 2, o que eu posso fazer com esse K? Eu posso pegar o K e multiplicar por uma linha da matriz A ou por todas as linhas da matriz A. Então, no exemplo que a gente viu na semana passada, se eu não me engano, eu fiz a multiplicação do escalar por uma linha só de uma matriz. Mas nesse exemplo aqui de hoje, eu vou pegar o K e vou multiplicar pelas duas linhas dessa matriz aqui. Tá certo? Então eu vou multiplicar a linha 1 por 2 e vou multiplicar a linha 2 por 2 também. Beleza? E aí o que eu vou ter? Bom, o 2 vezes 1 vai ser 2, o 2 vezes o 2 vai ser 4, o 2 vezes o 7 vai ser 14 e o 2 vezes o 3 vai ser 6. Beleza, galera? Então o que acontece? O determinante de KA vai ser esse valor aqui, ó, vai ser menos 44, tá? Eu vou abrir para a gente poder enxergar. Diagonal principal, 2 vezes o 6, menos diagonal secundária, que é 14 vezes o 4. Então isso aí abre para mim o valor de resposta igual a menos 44, beleza? Bom, para declarar que ela está certa, eu tenho que fazer o K na N vezes o determinante de A. Bom, então isso é simples, o meu N é 2, né? O meu N é 2, por quê? Porque eu multipliquei pelas duas linhas da matriz, então o meu N é igual a 2, a linha 1 e a linha 2, N igual a 2, e aí o K na N vai ser 2 na 2, e 2 na 2 é 4, e 4 vezes o determinante de A vai dar menos 44 também. Então vamos abrir aqui a conta para a gente dar uma olhada. Ó. Então 4, que é o K na N, 2 vezes 2, que é 4, vezes o determinante de A. Então aqui nesse caso eu vou utilizar a matriz original, que é 1, 2, 7 e 3. E aí o resultado dessa conta é menos 44 e a gente chega na definição e declara que ela é verdadeira. Então, pessoal, é isso aí. Bom, galera, aqui a oitava definição é a seguinte. Ele diz que o determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B. Tá? Então aqui a gente tem a matriz A, ó, nossa matriz A é a mesma, a matriz B também é a mesma dos exemplos anteriores. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer então a soma, né? A gente tem que somar elemento a elemento para montar a nossa matriz A mais B aqui, tá certo? Então eu tenho que fazer 1 mais 3, que é 4. Aí aqui vai ser 2 mais 4, que é 6. Aqui vai ser 7 com 5, que é 12. E vai ser 3 com 6, que é 9, tá? E aí eu tenho a minha matriz A mais B, tá certo? E aí eu vou fazer o determinante dessa matriz, então, e encontro que o determinante é menos 36, tá? Então, vocês lembram? O determinante de A vai dar menos 11, a gente já tinha feito esse cálculo, e o determinante de B vai dar menos 2. A gente já tinha feito esse cálculo aqui no exemplo 5 ou 4, por aí, tá? E aí o que acontece? Se eu fizer a soma do determinante de A mais o determinante de B, eu vou ter o resultado como menos 13, tá? Da conta do determinante de A mais o determinante de B. Então é totalmente diferente o determinante de A mais B, tá? Do determinante de det de A mais det de B, tá certo? Então eles são totalmente diferentes. A definição tá certa, ela nos diz que eles são diferentes e realmente são,
tá? Então, nesse caso aqui específico, ó, que em geral, lembra que em geral eles são diferentes. Então, aqui deu bem certinho, eles são diferentes, fecha a nossa definição, mas não quer dizer que um professor aí, né, querendo aplicar um pega-ratão em vocês, não faça com que a soma, né, da matriz A com a matriz B em formato de determinante, então o determinante deles somados deem igual, tá? E daí, se der valor igual, aí cai naquilo, né? Como não tá dito que é nunca, que pode acontecer, então é sempre bom que vocês façam as contas, realizem os cálculos na prova, tá? Porque isso é de extrema importância e é acerto, né? Se você faz o cálculo, você fez o teste, então você sabe se está certo ou se está errado. Se caso o professor corrigir errado, você pode confrontar com ele a sua resposta com o que ele corrigiu, entende? Então, eu sempre aconselho vocês a realizarem os cálculos, pessoal. Façam as contas, tá certo? Então aqui vocês viram que o determinante de A mais B é totalmente diferente do determinante de A mais o determinante de B. Então a gente fecha a nossa definição 8 como verdadeira e bora para a última então, né? Pessoal, é o seguinte, a nossa definição 9, ela tá repetida, tá? Eu acredito que no livro ele tenha trazido mais de uma vez essa definição, então não custa repetir, porque é sempre importante relembrar. Então aqui a nossa matriz A é a mesma, a nossa matriz B ela é a mesma, tá certo? E a nossa matriz AB é aquela que a gente já tinha feito toda a calculeira desse lado. Ela é 13, 16, 36 e 46, tá certo? Então o meu det de AB é 22, o meu det de A é menos 11, o det de B é menos 2. E aí se eu fizer o det de A vezes o det de B vai dar 22, que a gente já tinha feito essa conta. E eles são exatamente iguais, tá? Então fecha a nossa nona definição, tá certo? Mesmo que ela tenha se repetido aí, né, no vídeo, mas é importante para vocês recapitularem e não esquecerem, tá? De que ela é verdadeira, eles são iguais sim, e tudo é válido. Na hora da prova, testem pelo amor de Deus, tá certo? E cuidem com os sinais, tá? Sinal é sempre um karma nas nossas vidas. O sinal, ele pode valer 0,5, ele pode valer 1 e ele pode valer até 2 numa prova de álgebra linear. Então é importante que vocês prestem muita atenção nos sinais na hora das contas que vocês estiverem fazendo, tá certo? Então é isso, pessoal. Encerramos aqui então as nossas definições importantes sobre os determinantes, tá certo? Qualquer dúvida, não deixe de colocar no campo de comentários aqui desse vídeo. E também, se não tiver gostado de algo no decorrer dos outros ou nesse vídeo aqui, dá o dislike, não tem problema, mas comenta pra mim aqui, ó, o que eu tô errando, o que eu tô falhando, tá certo, pessoal? Eu quero feedback de vocês para poder melhorar cada vez mais o meu trabalho e trazer um conteúdo da forma que vocês precisam para dar esse suporte aí e passarem nas provas de vocês, tá certo, pessoal? Então é isso aí, contem comigo e eu conto também com o feedback de vocês, hein? Deem os likes ou dislikes, comentem aqui que eu vou dar os joinhas e os coraçõezinhos também para vocês aí nos comentários, tá certo? Fui! Então é isso, me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu espero vocês lá, hein? Se você gostou, dá um like aí. Vai fazer esse vídeo chegar pra quem precisa, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Um abração e até mais!